A graça de Deus, o amor de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos os que estão em Cristo, os que vivem por meio dele, os que conhecem a sua presença, experimentam a sua paz, experimentam o seu amor, a sua fidelidade, a sua companhia. Emmanuel, Deus conosco, o Espírito que nos sustenta, aquele que nos ama e nos faz reinar por meio da vida eterna. Na nossa caminhada terrena, por quantas vezes nós pensamos que os nossos problemas são os outros? Que se todas as pessoas fossem espirituais, fossem boas e amorosas, nós viveríamos bem. Mas os nossos problemas não são os outros, nem o erro dos outros, nem o pecado alheio, nem a palavra que os outros nos dirigem. Jesus revela a fonte de nossos problemas, a fonte de nossa dificuldade, a fonte do pecado. Você sabe qual é a fonte do pecado? Você sabe qual é a fonte dos seus problemas? Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, ele disse no versículo 11, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Portanto, se você quer se sujar, você não precisa de que alguém diga algo a você. Se você quer se sujar e se contaminar, não precisa de que alguém fale mal de você, seja seu inimigo, vire o rosto para você, te dê prejuízo. Não precisa. Se você quer se contaminar, basta seguir os pensamentos do seu coração e falar o que você está pensando segundo a carne. Eu vou repetir o versículo, porque nós precisamos de meditar no que o Senhor Jesus ensina, para que nós possamos alcançar uma vida espiritual frutífera, sermos sábios e conhecermos o Espírito Santo. Portanto, a fonte de nossos problemas é o que nós falamos. Mas Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, a fonte de nossos problemas é a nossa mente, é a nossa vontade, é a nossa emoção. A fonte de nossos problemas é a nossa alma, é o nosso coração. Quando nós detectamos, somos convencidos de pecado e já sabemos de onde vêm os nossos problemas, nós paramos de culpar os outros. Nós paramos de dizer que nós fomos contrariados pelos outros e de que vivemos mal porque estamos perto de pessoas más, de que vivemos mal porque as pessoas nos fazem males, porque eles mentem, porque eles têm inveja de nós e ciúme de nós. Não é este o problema. O problema é o que nós pensamos. O problema é a má vontade que nós temos em nosso coração em relação a Deus, em relação a se ocupar com seu espírito, em relação a se ocupar com a sua pessoa, em amar a sua pessoa, em fazer a sua vontade. Se nós não vigiarmos, nós vamos fazer a nossa própria vontade, seguir a nossa mente, até mesmo nas reuniões da igreja, até mesmo nas orações, até mesmo quando nós lemos as Escrituras. Mas veja o que Jesus disse. Vou repetir. O que entra pela boca não é o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Portanto, você se suja na sua própria palavra. Você se suja na sua própria mente. Se suja do que sai do seu coração
Então, a sua boca pode ser um sepulcro aberto, como está escrito em Romanos. Então, a sua boca pode ser uma palavra de maldição. Então, a sua boca é a fonte de todos os seus problemas. Então, você mesmo é a fonte de todos os seus problemas. Por isso, no Evangelho de João, Jesus diz que o Espírito Santo vai nos convencer de pecado. Então, se você ainda está convencido que os outros é que são maus, você está convencido que os outros procedem mal, estão errados e que nós devemos fugir deles? Não, fuja de você mesmo. Fuja do seu próprio coração. Fuja dos seus próprios pensamentos. Não fuja de Deus. Não fuja das pessoas. Mas perceba o que você pensa. Perceba como a sua vontade é egoísta e como cuida somente de você. É como se você não tivesse nenhum irmão espiritual, nenhum parente espiritual, não fizesse parte de uma família celestial, cujo pai é Deus. Por quê? Porque o coração é velho, porque o pensamento é velho. Então o que sai de você cheira mal, contamina. Jesus prossegue explicando ainda no capítulo 15, no versículo 18, ele diz assim: mas o que sai da boca vem do coração, e isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus pensamentos, maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Bem, ali eles estavam discutindo a respeito de coisas exteriores que contaminam o homem. Note que a origem é o coração. O coração é corrupto, perverso e ninguém o conhece. O problema é que pensamos muito bem de nós mesmos. Pensamos que os outros é que estão errados. Eles é que são invejosos. Eles é que são maliciosos. Eles é que fazem mal. Nós não. Nós podemos, sobre nós mesmos, termos um pensamento muito bom e somos largos conosco. Mas medimos os outros com uma medida muito curta. E assim que eles erram, nós os acusamos. Precisamos aprender com Cristo. Só podemos ser cristãos se aprendermos com Jesus. Você ouviu essa palavra? Você compreendeu de onde que vêm os seus problemas? A sua falta de paciência vem de você mesmo. Se você fala mal de alguém e é maledicente, é você mesmo. Você mesmo é que é maledicente. Você tem malícia? Pensa mal de tudo que os outros falam, agem e fazem? Você vê de maneira maligna ou de maneira benigna? O amor, como está escrito, não vê o mal que os outros lhe fazem. Portanto, melhor é enchermos o nosso coração com o amor de Deus. Melhor é sermos limpos. Há muitas coisas nas Escrituras a respeito de ser limpo e impuro. A respeito de contaminação e a respeito de purificação. Tudo isto diz respeito à nossa mente, nossa vontade, nossa alma, nossos desejos. Portanto, quando você pensar algo de alguém, a respeito de alguém, do pecado de alguém, reflita sobre isto. Olhe para si mesmo. E nós perceberemos o quanto nós somos perdoados por Deus. O quanto o nosso coração era maligno. O quanto nós já fomos lavados e estamos sendo lavados em nossa mente, em nossa vontade, lavados em nossa emoção. A nossa emoção enferma. A emoção é resultado da mente e da vontade. A ação do pensamento e da vontade provoca a nossa emoção para alegria ou para choro. Nós precisamos de compreender o Evangelho.
O Evangelho é a boa nova de que nós que não somos boa coisa, que somos pecadores, somos salvos quando nós cremos em Cristo e o temos como mestre e deixamos de ser sábios, deixamos de ver as coisas segundo a carne, segundo o que nós interessamos, porque quando nós simpatizamos com uma pessoa, nós até mesmo deixamos o erro delas passar, ou temos uma medida mais larga para elas. Mas quando nós não simpatizamos com certas pessoas, tudo é motivo para que nós tenhamos argumentos contra elas. Precisamos de olhar o nosso coração, olhar nossa palavra, olhar os nossos pensamentos e assim deixar que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Estejamos diante dele para que nós sejamos regenerados pela lavagem da água do Espírito. E então, o que sair do nosso coração vai ser puro. O que sair da nossa mente, a palavra, será para a edificação. O amor vai dominar todas as nossas atitudes. E então compreenderemos totalmente a origem dos nossos problemas, a origem do pecado, a origem dos nossos erros e, sobretudo, o quanto somos enganados por nós mesmos. Fiquem na paz do Senhor, meditem sobre estas coisas e perceba se seu olho for bom, se a luz que há em ti é Cristo, então toda a sua alma estará em luz, viverá em paz e terá uma boa palavra. Bendito que vem no nome do Senhor. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso único mestre. Amém.